Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro AZQ11 da AZQuest. E a gente vai falar do relatório do mês de fevereiro que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de março, mas a gente já sabe quanto foi o dividendo anunciado para ser pago agora no mês de abril, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Mas antes da gente entrar na leitura do relatório propriamente dito, a gente vai passar alguns números, algumas informações importantes sobre esse Fiagro para você. Então, nos últimos 12 meses, ele distribuiu um dividendo equivalente a 15,69% de yield. Sim, meus amigos, vocês não ouviram errado, 15,69%, um dividend yield muito bom, porém, no entanto, todavia, o P sobre VP do fundo se encontra atualmente a 0,96, o que dá 4% de desconto. 4% de desconto pode mostrar que é uma boa chance de entrar no fundo. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum Fiagro fundo imobiliário ou ação, inclusive do AZQ11. Só que esse P sobre VP abaixo de 1 distorce um pouco da realidade do yield dele. A gente trazendo o P sobre VP para 1, esse yield anualizado não estaria 15,69 e sim 15,10%. Um pouco abaixo, mas ainda um dividend yield muito bom. Mas eu comparo, por exemplo, ele contra o BDIF, que eu lancei um vídeo ontem. E no BDIF, a gente está falando de um fundo high grade. Aqui é um fundo high yield. Ou seja, lá o BDIF é mais seguro. E o BDIF está com o dividend yield dos últimos 12 meses equivalente a 15%. Ou seja, o que é que você acha melhor? Pegar um fundozão high grade mais seguro, pagando 15% ao ano, ou um fundo mais arriscado como esse, pagando 15,10% ao ano? Fica para você a reflexão. O patrimônio líquido do fundo atualmente é 230 milhões. Tá difícil ele conseguir fazer nova emissão, já que o fundo se encontra descontado faz tempo. O número de cotistas dele não é tão bom como a maioria dos Fiagros. Tem vários Fiagros aí com 70, 80 mil, até mais cotistas. Ele aqui tá com 27.500. Ainda tem uma quantidade baixa de cotistas. E por isso a liquidez dele também não é muito boa. A liquidez diária, que eu considero ideal, é a partir de 2 milhões. Agora, a mínima que eu considero seria na faixa de 1,5 milhão. E ele ainda está com a liquidez diária de 800 mil por dia. Liquidez diária relativamente baixa ainda. Nos últimos 9 meses, incluindo essa distribuição que eu estou falando, já anunciada para o mês de abril, ele distribuiu 12 centavos. Essa última distribuição equivale a um yield de 1,30% no mês. Ou seja, é um yield muito top. 1,30% era a média dos Fiagros antes da Selic começar a cair em agosto do ano passado. Atualmente está na faixa de 1,10, ou seja, 1,30 ainda está um dividendo de yield muito bom. No mês passado também foi 1,30, ou seja, ele está conseguindo manter esse padrão de 12 centavos, que é um yield muito bom por mês. Aqui a gente vê no relatório que o fundo foi lançado na bolsa no finalzinho de 2022, ou seja, só no fim desse ano ele completa 2 anos na bolsa. Isso é um dos motivos para ele estar descontado. Tem muita gente que não gosta de investir em fundos que são relativamente novos. O pessoal às vezes considera um fundo não novo só quando está com uns 4, 5 anos na bolsa. Ele ainda não tem nem 2. Então tem gente que fica com medo de arriscar, de entrar num fundo assim. Tem a questão da gestora também ser relativamente desconhecida. A AZQuest não gerencia muitos fundos famosos no mercado. Eu, por exemplo, só conheço o AZQ dela. Não conheço mais nenhum fundo dela. Então você combina uma gestora desconhecida com um fundo novo, num mercado que no momento não está bom, o mercado de Fiagro. Então tudo isso causa esse desconto. Aliás, se você for olhar, comparar com os pares dele, o desconto dele está até baixo. Até porque tem essa questão. Apesar de todos esses pontos negativos que eu falei para vocês, ele está com um dividend yield muito bom. É um dos melhores que está distribuindo. Se você olhar para a maioria dos Fiagros, a maioria está distribuindo entre 10 e 11 centavos. A maioria está entre 10 e 11 centavos. Poucos raros são os que estão distribuindo 12 centavos ainda, como a AZQ. Comentário do gestor em relação ao mercado de Fiagros. Então ele fala, atualmente o mercado de Fiagros encontra-se com volatilidade maior. Isso causa uma precificação descontada, como está o caso do AZQ11. Uma precificação descontada do valor de mercado em relação ao valor patrimonial. Como a gente já falou, ele está com 4% de desconto, mas não é só ele não. A maioria dos Fiagros está com desconto. Poucos são aqueles que estão com o P sobre VP1 ou superior. E aí ele cita também essa questão de que algumas notícias de jornal alarmam mais do que informam, e isso prejudica também o mercado de Fiagros. É isso que ele quer dizer. Aqui ele cita algumas informações relativas propriamente ao fundo, é que ele no mês de fevereiro, no caso, ele fez algumas movimentações de venda. Vendeu 1,3 milhão do CRA da Minerva e 1,5 milhão do CRA da Solúbio 2. Isso é muito bom, que a Solúbio chegou a falar em waiver no mês passado. Se eu não me engano, foi no mês passado ou 2 meses atrás, mas eu acho que foi no mês passado. Só que eu percebi que ele diminuiu a posição na Solúbio e também, apesar de não estar mostrando aqui, parece que ele diminuiu também lá a AgroGalaxy, que era a outra que estava querendo pedir o waiver. Então isso foi muito bom pro fundo. No final das contas, ele ficou com uma dívida atrelada a esses dois devedores, somando os dois na faixa de pouco mais de 0,5%. Ou seja, é bem razoável, bem
ok, mesmo que dê algum problema nos dois. O ideal é, claro, se livrar dos dois, mas se não deu para se livrar, pelo menos reduziram bem a exposição e tá bem ok. Menos de 1%, tá bem tranquilo para o fundo, não prejudica tanto assim os rendimentos, quase nada. Fora essas duas vendas, ele vendeu também mais 17,7 milhões do FDIC Syngenta. E o que ele fez mais? Comprou 5,6 de um dos CRAs carteira. Esse CRA carteira que ele chama é um que ele tem várias vezes. É um que ele tem vários devedores pequenos, tudo dentro de cada um desses CRAs. É o que ele chama de pulverizado. É cerca de 41% da carteira do fundo todo é nesse tipo de CRA aqui. Ele comprou 5,6 nesse CRA da carteira, um deles, e mais 0,9 no FDIC Baviera. Aí ele cita uma coisa que em vários outros relatórios do mês de fevereiro foi citado. Como esse é um fundo que tem cerca de 62% da carteira dele indexada ao CDI, ele sente a queda de dias úteis. Uma quantidade menor de dias úteis provoca uma receita menor de CRAs. Então, como teve 3 dias úteis a menos em fevereiro em relação a janeiro, o fundo teve uma receita menor desses juros de CRAs indexadas ao CDI. Mesmo assim, com tudo isso, ele ainda conseguiu manter a distribuição de dividendos e a gente vai ver como foi que ele conseguiu fazer esse milagre. A gente vai mostrar daqui a pouco. Outros fiagos, por exemplo, não conseguiram manter por causa dessa queda. Também teve fundo imobiliário que foi afetado, que era muito indexado ao CDI, que também caiu a receita e acabou caindo os rendimentos. Mas ele aqui não. Ele conseguiu se segurar nos 12 centavos e manteve agora, como eu já falei para vocês, a distribuição de 12 centavos também para o mês de abril. Não se sabe como, a gente só vai conseguir analisar isso quando ele lançar o próximo relatório, provavelmente também no finzinho do mês de abril. Como ele fez nesse mês, também lançou no apagar das luzes do mês. E aqui chegamos na DRE do fundo, mas antes de comentarmos sobre ela, eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui a AZQ11 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Ou até tá pensando em se livrar dele? Que outro fiagro você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para gente trocar esse tipo de informação, trocar figurinhas. Você diz quais são os seus fiagros e eu digo quais são os meus. E meu amigo, se você não tá inscrito aí nesse canal, meu amigo, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se inscreva já, deixa aquele likezão, comente aqui também para ajudar a gente a bater a meta de views para trazer mais uma leitura do relatório do mês de março, no finalzinho do mês de abril ou no comecinho do mês de maio. Para isso a gente precisa de 400 views. Sim, você não ouviu errado, 400 views. Se a gente bater essa meta mínima de 400 views, a gente trará novamente a leitura desse relatório. Então a gente tem a DRE do fundo, eu acho, tenho quase certeza, que até o mês passado ele trazia entre 8 a 10 meses de DRE do fundo. Dessa vez ele resolveu trazer apenas 2 meses e fica agora naquela categoria de DRE ruim que eu considero. Porque DRE com menos de 6 meses para mim tá ruim. E aqui só 2 é uma das piores possíveis. Só não é pior do que aquelas que o cara traz apenas um mês. Aqui ele mostra pra gente que a receita do fundo caiu muito de janeiro para fevereiro. É incrível a diminuição da receita. Foi quase metade, né? Aqui era 3 milhões e 700 mil, caiu para 2,100. Você vê que a queda das receitas de juros de CRA foi absurda. De 3 milhões e 700, aqui foi quase tudo, no final das contas, receita de juros de CRA. Foi 3 milhões e 700 mil. Quase toda a receita no final das contas foi advinda de juros de CRA. E aqui a gente vê que a receita de juros de CRA foi absurdamente baixa. 1,5 milhão, meus amigos. Aqui tinha sido 3 milhões e 700, aqui foi apenas 1,5 milhão. Tem a questão também que vários devedores deles pagam de forma trimestral, pagam de forma semestral, então isso também tem a ver com essa relação. Ou seja, aqui entrou muito mais dinheiro em caixa do que aqui e acabou afetando esses recebimentos do mês de fevereiro. E com isso, pessoal, a gente vê que subtraindo aqui os custos e no final das contas a gente vê que o resultado de caixa, ou seja, de dinheiro recebido, foi de 3 milhões e 146 mil de janeiro para 1 milhão 830 mil. Uma diferença absurda, meus amigos. Aqui foi mais ou menos 1 milhão e 300 mil de diferença. Muito grande a diferença aqui no resultado, ou seja, no lucro caixa do fundo. Por isso, você vê que em janeiro ele recebeu 13 centavos por cota. Como ele pagou 12, ele colocou 1 em lucro retido. Agora, já em fevereiro, como foi absurdamente mais baixo, ele teve um resultado de caixa, um lucro de caixa de apenas 7 centavos, quase 8 centavos. Como ele pagou 12 centavos, ele teve que tirar dinheiro de reserva. Ele tirou cerca de 4 centavos,4, quase 4 centavos e meio para conseguir complementar esses dividendos que foram distribuídos no mês de fevereiro. A gente não sabe o que ele fez nesse mês agora de março para pagar em abril 12 centavos novamente. Ou ele teve uma receita muito melhor no mês de março para conseguir isso, apesar de ter apenas um dia útil a mais, provavelmente aquela questão de devedores que pagam de forma trimestral, semestral, acabou acumulando um pouco mais no mês de março e não em fevereiro. Ou ele zerou, por exemplo, a reserva dele, que tinha ficado apenas cerca de 2 centavos aqui, para conseguir complementar e pagar 12 centavos. A gente só vai poder ter uma certeza
certeza disso no próximo mês. Com isso, a gente não sabe se ele vai conseguir manter 12 centavos ou não. Até porque a gente não sabe quando é que os devedores pagam, qual mês, quais devedores pagam. Então isso acaba a gente perdendo um pouco a noção. Não se sabe até quando ele vai conseguir manter esses 12 centavos, que já manteve 9 meses, né? 9 meses é muito tempo mantendo essa estabilidade de 12 centavos. Passando aqui para a gente relembrar quais são as principais exposições do fundo, a gente vê que o fundo tem 41% de CRAs pulverizado, que ele chama de pulverizado. São aqueles CRA que ele chama de CRA carteira. São vários que ele tem, CRA carteira. Dentro de cada um deles tem vários devedores menores. Fora isso, ele tem mais 10% da carteira do fundo no FIDIC Caeté, 10 na Biopar, 9 na Alvoar, 7 na CIAP e 7 no Esteio Rural. São os principais devedores, fora esses pulverizados. Vindo aqui para a carteira do fundo, aqui a gente vê os primeiros 21 devedores. Tem uma lista de devedores aqui de um lado. A gente vê aqui AgroGalaxy, que eu falei para vocês, apenas 0,36 do patrimônio líquido, e a Solúbio 2, tinha a Solúbio 1, não tem mais, que é 0,29, soma as duas aí, dá cerca de 0,6%, muito baixo o valor investido, ainda bem nessas duas. Temos os demais devedores, Alvoar, que é um dos maiores, Biopar, temos Biopar duas vezes aqui, aquele que eu falei para vocês, o carteira, que ele citou que tinha aumentado a posição, ó, são vários desse carteira, do 6 até o 13 são esse carteira. Também tem a Esteio Rural, que é outra devedor grande, CIAP, Solotec. Aqui nós vemos o valor investido em cada um desses devedores. Aqui temos o patrimônio líquido investido em cada um desses devedores. E aqui temos as taxas investidas em cada um desses devedores. A gente vê que ele tem alguns investimentos desses pulverizados aqui com taxas pré-fixadas e bem altas, viu? Bem altas aqui. Taxa pré-fixada de 24%. Meus amigos, isso aqui é muito alto, viu? É um raiozão mesmo do povo aqui. 24%, 20%, 21%, 23% praticamente, 23,3%. Meus amigos, isso aqui é muito, muito alto. Não tem dúvidas disso. E, aliás, é pré-fixado. Ou seja, mesmo com a queda da Selic, não afeta isso aqui. E isso aqui, como a gente já viu, é cerca de 41% do patrimônio do líquido do fundo. Isso até faz as receitas caírem menos. Mas a gente também não sabe como é que está sendo pago isso, se é de forma mensal ou se não é. Aqui, por exemplo, ele não fala quem é que paga de forma mensal, semestral, anual. Então a gente não tem certeza como é que o pagamento feito desses devedores aqui, que é a maior parte da carteira do fundo. Do pessoal que paga em relação ao CDI, a gente vê que tem esse CDI mais 8, que é muito alto isso aqui, CDI mais 8. Tem esse aqui CDI mais 6,5, CDI mais 7,5 praticamente. Pagam as piores taxas de juros, são as mais complicadas de se pagar no caso. Ele é daqueles fundos que não coloca o valor que o fundo tem em carteira, a gente teria que fazer as contas, mas não iremos fazer. Aqui a gente vê os FIDIC que ele tem na carteira, são vários FIDICs, que ele coloca tudo no final. A lista de FIDICs é relativamente grande. Eu chamei de Fiagro híbrido, porque a maioria dos Fiagros investe quase tudo em CRA, e aqui ele tem uma parte pesada da carteira indexada, atrelada a FIDICs. É uma parte grande da carteira, você vê vários devedores, são FIDICs, e ele ainda tem um pouquinho do FGA na carteira, que é outro Fiagro. Quase 4,5 milhões do FGA, cerca de 2% da carteira dele é FGA. E aqui a gente tem mais ou menos uns 23% da carteira dele atrelada a FIDICs. Então aqui a gente vê a lista dos devedores, aqui a gente vê a lista dos valores devidos, aqui dos percentuais atrelados à carteira e as respectivas taxas. E aqui normalmente a gente vê algumas taxas bem altas, um CDI mais 10, meu amigo, CDI mais 10, não é qualquer um que aceita isso aqui não, viu? Outro desse aqui, CDI mais 10 também. Tá aqui outro alto, CDI mais 7, CDI mais 6, CDI mais 7,4, CDI mais 7,5. Várias taxas bem raio de zonas aí, fora aquelas taxas bem absurdas que a gente viu de pré-fixado, que nem são afetadas pela queda da Selic. Tem alguns devedores que têm taxas altas, CDI mais 6, CDI mais 7, mas com a queda da Selic eles são beneficiados porque a taxa de juros no final das contas vai cair. E aqueles que são pré-fixados a 20, 22, que não cai de jeito nenhum, porque é pré-fixada. Uma taxa CDI mais 5 agora não chega nem na prática a 16% de juros ao ano, enquanto aquela pré-fixada de 17, de 20, que não cai de jeito nenhum, nem com a queda da Selic. Aquilo ali sim é muito mais complicado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Deixa aquele likezão que é importante. Deixe seu comentário pra gente conseguir bater a meta de 400 views para no final do mês de abril, início do mês de maio, trazer mais uma leitura já do relatório do mês de março aqui do AZQ11. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!